Fala galera, para quem não me conhece, eu sou Luiz Guilherme da LG Design e hoje eu tô aqui para trazer aquela promessa do meu Instagram que aqui dentro do nosso site agora nós teremos aulas gratuitas, tá? E também teremos o nosso conteúdo pago. Porém, inicialmente serão apenas as aulas gratuitas para vocês entenderem um pouco do software, entender um pouco de como funciona a criação de um material e saírem daquele lance de usar aplicativos que disponibilizam artes prontas, tá? Fuja disso, seja você o criador do seu material ou do material dos seus clientes. Então, vamos embora e bora iniciar o projeto de abertura aqui dos vídeos do site. Bom, lembrando que todos os meus softwares são originais, tá? Eu tenho um pacote da Adobe aqui, ó, todos os pacotes são... todos os softwares são do pacote que eu assino mensalmente, tá? Eu tenho todos os softwares aqui para uso no dia a dia. E é isso. Bom, vamos lá. Gente, hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que talvez faça você expandir muito o seu conhecimento, porque é um mercado que ele vai muito a fundo, né? São diversas coisas que você pode ampliar ali dentro das suas criações, que automaticamente vão fazer com que você aprenda muito mais da ferramenta, tá? Porque você vai ter mais contato, você vai querer ser um pouco mais ousado e brincar um pouquinho mais. Então, hoje o nosso segmento seria uma hamburgueria. Como que a gente vai fazer? Primeiramente, lembrando as medidas. Normalmente, para feed eu uso 1080 por 1080 e para os stores eu uso 1080 por 1920, tá? Lembrando que ambas as resoluções aqui, o DPI da nossa imagem, eu sempre uso 300, tá? Porque ele entrega numa qualidade muito alta. Então hoje eu vou desenvolver aqui um material para o feed. Vou abrir aqui a nossa área de trabalho e vou começar. Primeiro eu preciso entender quais ferramentas eu vou usar aqui. Normalmente a gente vai usar aqui a lata de tinta, né? Que a gente pode preencher o nosso fundo aqui. Vou colocar num tom de vinho assim, não sei, algo nesse tomzinho assim, ó. Excelente, é o que dá pra gente começar, aparecendo minha camiseta no caso, né? Então, o que eu vou aplicar aqui agora? Normalmente, as artes de aplicativos que disponibilizam artes prontas, elas são artes bem clean, né? É uma arte que não tem nada muito trabalhado, nem muito... tem uma palavra certa, mas me fugiu o nome, mas é algo que ela é muito direta, porém ela é muito básica, tá? Visualmente falando é algo legal, tá? Algo bonito, algo apresentável. Porém, é algo que já está tipo limitado demais dentro desse mercado, é algo que já está saturado, né? Então as pessoas não expandem mais as ideias e trabalham sempre dentro do mesmo conceito. E a ideia que eu te dou é você fugir um pouco disso, você brincar um pouquinho mais com as ferramentas para fugir daquela mesmice. Então vamos lá, vou abrir o meu navegador aqui, vou entrar no Google, pegar aqui, deixa eu ver aqui, lanche grande, talvez, sei lá, procurar aqui uma imagem grande e eu vou aqui nas ferramentas do Google e aqui nas ferramentas do Google a gente clica aqui em cor, a gente vai procurar aqui por transparente. Por quê? Porque aqui, normalmente, essas imagens que a gente seleciona por transparência, elas são imagens sem fundo. Então isso aqui pode adiantar o seu trabalho, porque a ideia é a praticidade como os aplicativos entregam. Então assim, aqui estamos adiantando para a praticidade. Nos próximos vídeos teremos aqui aulas de recorte, de uso da Pen Tool, né, de uma ferramenta muito útil, que são ferramentas que são necessárias no uso diário, tá? Vamos lá, eu salvei a minha imagem aqui, agora eu vou procurar aqui, ó, flyer hamburgueria, vamos lá. Olha aqui o tipo de material que a gente tem. Normalmente, esse material aqui ele é um material mais trabalhado. Ele está bem clean, mas ele é um pouquinho mais trabalhado que as artes que nós temos dentro dos aplicativos. Então, como por exemplo essa aqui, ó, eu tenho uma aqui que eu trabalhei bastante nela e olha que bacana que ficou. Deixa eu lembrar como tá. Acho que tá Deps Burger. Isso aqui, ó. Essa arte aqui, ó,
É uma arte que eu trabalhei bastante nela, trabalhei com bastante efeito, ó. Só que esse material aqui é um material muito mais complicado de fazer do que o material que nós vamos desenvolver hoje, tá? Então ficará pro curso uma aula como desenvolver um material daquele ali. Tá, vamos lá. Ó, aqui, por exemplo, é uma arte bem básica. Então o que a gente vai fazer? Base de madeira PNG. Estamos salvando aqui os materiais que a gente vai precisar usar. Eu tive uma ideia, não vou usar essa base de madeira, vou fazer algo com ferramentas dentro do Photoshop apenas. Então vamos lá, Downloads, eu vou pegar aqui o meu hambúrguer, vou jogar aqui dentro, perfeito. Ele já tem aqui a sombra dele criada e tal, porém eu quero anular. Então qual que é o primeiro passo para a gente anular isso daqui? A gente vai criar uma máscara, vai pegar a nossa ferramenta Pen Tool, né? A nossa ferramenta de caneta. E aqui, ó, com a máscara criada já, a gente pode fazer o seguinte, a gente dá um zoom, segurando o Ctrl e apertando o mais do teclado. A gente vem trabalhando aqui no nosso recorte, né? Lembrando, o nosso recorte, galera, ele nunca pode ficar rente aonde começa a imperfeição que está na foto. Por quê? Porque como é uma imagem pixelada, eu estou dando a direção para o meu software reconhecer que eu quero que ele tire essa rebarba. Porque se eu faço algo muito colado, ele fica uma rebarbinha ali muito feia e isso é bem prejudicial para os seus trabalhos, tá? Então, lembrando, 2, 3 pixels para dentro ali da sua imagem, você vai recortar e faz dessa forma aqui, ó. Aqui, se vocês olharem, eu já passei das entradas da nossa sombra aqui que já está na imagem. Então agora eu posso recortar de qualquer jeito para cá, porque eu vou tirar essa parada. Então eu vou fechar a ferramenta aqui, criar seleção, raio de difusão 0, eu dou um OK e dou um Ctrl X porque eu já estou com a máscara criada aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente, e eu vou apertar B no meu teclado para ferramenta pincel. O que eu vou querer com essa ferramenta pincel? Eu vou criar uma nova camada, tá? Eu vou pegar, selecionar a cor preta aqui e segurando Alt, botão direito do mouse arrastando para a direita eu aumento, arrastando para a esquerda eu diminuo. Então eu vou aumentar e vou deixar do tamanho do lanche aqui, tá? Na opacidade eu vou deixar 100 e no fluxo eu vou deixar 100, mas vocês vão entender o porquê, tá? O pincel, você pode pegar esse pincel que ele tem um desfoque, né? Nas pontas ali, ao redor dele no caso, porque o círculo não tem ponta, né? Então, ao redor do nosso pincel aqui ele tem um desfoque. Você pode selecionar esse pincel e aqui na nossa nova camada a gente vai dar um clique exatamente no meio do lanche para criar essa imagem aqui, tá? Eu dei 2 cliques, ela fica mais pesada. Por quê? Agora eu vou converter em objeto inteligente e eu vou dar um Ctrl T. Eu dando um Ctrl T, segurando o Shift, eu posso arrastar apenas esse ponto superior aqui centralizado para baixo, para ele criar algo nesse estilo aqui. Agora a gente vai jogar a nossa camada para trás do lanche e olha só a nossa nova sombra que nós temos aqui. Bom, mas se vocês olharem, por conta do pincel ter o desfoque, aqui ela está mais clara, certo? Então eu vou dar um Ctrl T novamente e segurando o Shift eu arrasto pouca coisa para esse lado e pouca coisa para esse lado. Muito simples, muito fácil criar a nossa sombra. Agora a gente precisa trabalhar um pouquinho essa sombra para ela ficar mais real. E o que a gente vai fazer para isso? Clicaremos em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Aqui no nosso desfoque gaussiano a gente vai trabalhar num raio ali de 12 a 15, tá? Normalmente eu uso 15, que é o que eu mais gosto. E na nossa opacidade a gente pode diminuir um pouco também, deixar ali na casa dos 90, pouca coisa, tá? E olha que bacana que já está a nossa sombra. Olha que legal que está a nossa sombra. Perfeito? Perfeito. Agora o que eu posso fazer para não perder esse arquivo aqui que a gente está desenvolvendo? Te aconselho, toda vez que você fizer algum processo dentro da sua arte, você já salvar em algum lugar. Então eu vou salvar aqui, ó. Vou salvar, vou criar uma pasta aqui com o nome de aulas. Aulas gratuitas
ferramentas, site. Isso aqui é tudo em tempo real, tá, gente? Tudo que eu estou fazendo aqui é de fato o que eu passo no meu dia a dia. Então, arte 1, gravação. Perfeito? Salvei como PSD, agora eu já tenho o conforto do meu arquivo salvo ali, caso o arquivo, o meu software crashar, eu já tenho como reutilizar o arquivo até onde já trabalhei aqui, já criei. Agora o que eu vou fazer? Normalmente, em foto de lanche, o que eu costumo fazer? Eu procuro imperfeições no pão para trabalhar a correção disso. Mas, agora entra um detalhe. Nosso objeto ele é um objeto inteligente. Então, se eu for trabalhar com a nossa ferramenta aqui de correção, não vai ficar 100% por conta de ser um objeto inteligente. Talvez eu acredito que nem tenha como, ó, ele bloqueia, tá? Então, pelo fato dele bloquear, o que nós precisamos fazer é dar 2 cliques nessa página pequenininha para navegarmos para uma nova aba que é do objeto inteligente. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, se vocês olharem, tem uma imperfeição muito grande do pão e eu quero anular isso. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha ferramenta de correção, eu aperto o J no meu teclado ou eu seleciono manualmente ali e eu venho nas áreas onde está aquela imperfeição. E aqui, ó, ainda permanece como objeto inteligente, só que aqui a gente pode rasterizar essa camada, beleza? Então eu vou selecionar aqui a área que eu quero anular e eu vou arrastando para o lado. Se eu arrasto para esse lado, ele vai trabalhar a imagem do lado de fora aqui para cá, né? Então se eu arrasto para esse lado, ele me entrega aqui a área onde eu estou selecionando. Então eu vou procurar o melhor ponto aqui para tirar aquilo ali, né? Ó, eu vou puxando assim, ó, e aqui eu vou trabalhando as áreas onde estão prejudicadas na minha imagem, tá? Depois disso, galera, a gente vai precisar mexer muito ainda nisso aqui. Então eu vou, ó, desfazer aqui. Aqui já tá ótimo. Então aqui, vamos lá, trazer para cá. Aqui, ó. Perfeito, já tirei os maiores pontos que eu senti que estavam prejudicados. Beleza? Beleza. Ó, teriam algumas imperfeições aqui, mas o que acontece? Nessa imagem aqui agora a gente vai voltar para o objeto inteligente, converter novamente. A gente vem em filtro do Camera Raw e espera abrir o nosso menu do Camera Raw aqui. Por quê? O que acontece? A gente precisa deixar essa imagem ela mais saborosa, algo que atraia mais a atenção do público. Então nós vamos aqui, ó, em misturador de cores, vamos trabalhar aqui as cores amarelo e verde, tá? Aqui eu vou puxar o amarelo mais para a esquerda aqui, o laranja eu posso puxar ele um pouquinho para a direita, pouca coisa aqui, no máximo em 10, ó, porque ele já vai dar um peso maior no meu lanche. O verde a gente pode trabalhar pouca coisa também, tá? Lembrando que é necessário ter muita paciência para mexer nisso, para a gente deixar as cores mais gritantes, né, vivas. Então eu vou puxar aqui o amarelo mais para cá, o laranja a gente pode arrastar mais para cá, e é isso aqui, ó. Pronto, eu cheguei já, o alface ele ficou mais vivo, ó, a diferença, ó. Então assim, porque eu já trabalhei num ponto que eu queria. Agora eu vou voltar em básico e aqui na minha textura e na minha claridade eu posso trabalhar puxando a claridade um pouco para a direita, a textura eu jogo em 100%. No desembaçar a gente pode jogar na casinha dos 35, 40 ali, perfeito? Então eu vou aplicar o meu efeito, ele aplicou, olha o antes e olha o depois do nosso hambúrguer, como ele ficou muito mais gritante, né? Algo mais atrativo para quem vê, que causa um certo conforto em fazer o pedido na sua hamburgueria, enfim, na hamburgueria do seu cliente. Agora eu vou agrupar aqui como lanche. Tanto a sombra quanto a camada do lanche eu agrupei e eu vou jogar ele aqui. Vou deixar centralizado aqui mesmo. Vou pegar aqui a minha ferramenta para mover aqui. E é isso. Agora o que eu vou fazer? Normalmente essas artes aqui, elas têm aquela onda, né? Aquela curva atrás, assim, aquele efeito
visual assim, que seria de talvez uma coisa ondulada ali, uma forma ondulada. Então eu vou criar uma forma nova aqui, ó, segurando o Shift, porque aí eu consigo trazer dessa forma aqui. Beleza? Agora aqui eu vou tirar o meu traçado e nas minhas cores, para esse fundo aqui, eu vou pegar algo da cor do lanche aqui, ó. Certo? Lindo, 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 perfeito. É isso que eu quero. Agora eu vou dar um Ctrl T, vou posicionar onde eu quero, posso até mexer um pouquinho mais aqui, certo? E pronto, temos a nossa base criada aqui. Agora eu quero mexer nessa base, eu quero pegar a minha ferramenta aqui, a minha Pen Tool, porém eu vou pegar essa ferramenta aqui para adicionar os pontos de ancoragem. Então eu vou dar um Ctrl T aqui, expandir aqui e vamos lá. Cliquei aqui sobre a tela, eu vou adicionar um ponto aqui, eu vou segurar Shift e puxar esse meu ponto para cá. Não tem problema ela perder a forma real dela, porque é justamente isso que a gente quer, tá? Então eu vou criar um outro ponto aqui e vou puxar esse ponto para cá, tá? Ó, que bacana. Aqui nós já chegamos num resultado bem interessante, certo? Então agora o que eu preciso fazer? Se vocês olharem, o nosso lanche, ele tem muito ponto de luz aqui, né? Isso aqui é algo que eu vou trazer pro conteúdo pago, né? Pro curso que eu vou disponibilizar aqui no site, para ensinar vocês a corrigirem esses pontos aqui, tá bom? Mas agora a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, vou agrupar essa forma que a gente criou e vou colocar o nome de forma, porque se caso eu for fazer algumas formas futuras aqui, eu consigo trabalhar dentro desse agrupamento, tá? Então vou abrir ela aqui, aliás, vou abrir a do lanche, vou subir pouca coisa a nossa sombra e perfeito, tá aqui. Agora o que eu preciso fazer? Escrever um texto, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Eu vou escrever um texto por trás do lanche, então eu vou clicar aqui entre a camada da forma e do lanche, eu vou criar uma nova camada, vou na minha ferramenta de texto e crio um texto aqui. Vou colocar aqui, vou colocar qualquer coisa aqui só para vocês verem. Vou colocar como saboroso, né? Algo que dê um peso maior nesse lanche aqui. Vou clicar aqui e escrever aqui, ó, eu estou apenas duplicando a minha camada, tá, de texto. Então eu seguro o Ctrl, clico J, ele vai duplicar, eu dou um Ctrl T e segurando o Shift eu arrasto para baixo para ele seguir a mesma linhagem do texto acima. Então, vem aqui, saboroso. Perfeito, aqui ó. Ah, mas aí meu texto mesclou com a parte de baixo. Gente, temos diversas opções para corrigir isso aqui. Eu posso agrupar aqui ó, como saboroso, tá? E jogar para esse lado, que é algo que está mais distante, né, a nossa base aqui do nosso texto, mas eu vou manter ele aqui, ó. Eu vou manter o meu texto aqui, por quê? Porque agora, gente, a gente pode dar 2 cliques nesse agrupamento e criar uma sombra projetada, tá? Ó, a gente pode diminuir aqui a opacidade, a gente pode trazer a nossa distância para algo mais colado, né? O tamanho a gente pode diminuir também e é isso, tá? Perfeito. A opacidade a gente pode diminuir um pouquinho mais também. E agora o que eu costumo fazer quando eu faço esse tipo de sombra? Eu costumo criar uma sombra interna ou o contorno aqui do chanfro, né? Do chanfro entalhe, entail, não sei como vocês pronunciam, não sei qual seria a forma correta, mas eu costumo mexer aqui no contorno. Então eu venho aqui, trabalho aqui alguns pontos, né? E profundidade, enfim. Profundidade a gente pode trabalhar bastante. Ó, se caso vocês não gostarem do texto assim, vocês podem somente desativar aqui e trabalhar da forma que vocês quiserem. Como por exemplo assim, ó. Deixa eu excluir aqui. Isso aqui é o que vocês vão passar no dia a dia, tá, gente? Isso daqui vocês têm que prestar bastante atenção, porque no dia a dia vocês vão passar por isso aqui. Vocês vão mexer até acertar o resultado que vocês querem. Saboroso, assim, ó. Saboroso. Perfeito? Perfeito. É isso aqui, saboroso. É o que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, vou aumentar um pouquinho mais esse texto.
tá? Eu vou centralizar ele no meu projeto, perfeito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada, eu vou clicar aqui nas minhas formas, né? Eu vou pegar a ferramenta de retângulo. Nas cores, eu vou pegar o vinho que eu tenho aqui no fundo. Por quê? Aí eu vou criar um retângulo aqui no meio da palavra, né? Por cima dela, tá? Vou dar um Ctrl T. E nas quinas eu tenho a opção de rotacionar essa forma que eu criei. Então vou jogar assim. E aqui eu vou escrever nosso saboroso. Aí vai ficar nosso saboroso. Vamos dar um nome para esse lanche? Que nome que a gente pode dar para esse lanche? Nosso saboroso. Aqui o nosso a gente pode colocar até em outra cor para ele destacar um pouquinho mais. Talvez até uma outra fonte. Algo assim, ó. Né? Para ele destacar um pouquinho mais. Perfeito. É isso aqui. Nosso saboroso. Agora eu vou criar uma nova camada atrás do nosso retângulo criado aqui, né? Eu vou criar uma camada, jogar para trás e eu vou pegar o nosso pincel e aqui a gente pode colocar a opacidade em 60 e o fluxo em 60 e trabalhar aqui talvez uma sombra para distanciar esta faixa do texto que está atrás, tá? Para colocar ela à frente do texto que está no fundo. Então eu vou colocar aqui faixa, agrupei como faixa e o nosso saboroso a gente pode diminuir um pouquinho assim e jogar aqui. Agora a gente precisa dar um nome para esse lanche. Que nome que a gente vai dar? Extreme. Sei lá, Extreme. Algo desse tipo aqui, ó. Agora a gente só precisa achar uma fonte legal que caiba para esse projeto. Aconselho vocês não trabalharem com mais de 2, 3 fontes no projeto de vocês, tá? Não utilizar muita fonte assim, porque não fica algo interessante, né? Não são dos princípios do design. Então, aqui, ó, a gente precisa dar esse nome aqui e colocar, talvez aqui embaixo aqui, dessa forma assim, só que aqui tem um hífen, né? Extreme, é isso. Perfeito. E agora eu vou pegar, simplesmente vou criar uma outra forma aqui na cor branca, trazendo 2, 3 risquinhos assim, ó, uma linha desse jeito aqui, para fazer algo visualmente falando mais bonito, né? Ó, vou duplicando aqui com Ctrl J, né? Pronto, criei 4 linhas aqui, perfeito. Eu posso agrupar com o nome Extreme aqui, Extreme. E agora eu posso pegar essas 3 camadas aqui da faixa, do nome saboroso e do Extreme e agrupar, fazer um novo agrupamento e colocar como texto. Perfeito? Perfeito. Vamos seguindo. Ó, aqui já ficou uma arte como essas que os aplicativos entregam. Aqui eu consigo melhorar um pouquinho mais, tá? A gente consegue jogar aqui embaixo aqui, ó, talvez uma lata de refrigerante. A gente consegue trabalhar ali com WhatsApp, Instagram, enfim. Aqui, se a gente for trabalhar com o nosso Instagram, com o nosso WhatsApp, eu posso subir um pouquinho o lanche, deixando ele tomando pouca coisa à frente do nome dele, tá? E criar mais dois retângulos aqui para a gente colocar as mídias, tá? Então aqui seria Instagram, tá? A gente pode até aumentar um pouquinho mais aqui. E aqui seria o WhatsApp. Se caso você não tiver endereço, você trabalha em casa e não tem como colocar o endereço da sua casa, não se sente confortável para isso, pronto. Agora a gente pode, na verdade, jogar um mais próximo do outro aqui e puxar aqui para o meio, tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo tudo centralizado daqui a pouco. Então eu vou segurar aqui, selecionar todas as minhas camadas, eu vou subir um pouquinho para deixar centralizado bonitinho. E aqui a gente pode colocar aqui 011, sei lá, não sei qual o DDD da sua cidade, 9, o seu telefone 00000, pá, e aqui a gente coloca na cor branca ou na cor
da nossa forma aqui, tá? E o Instagram a gente pode duplicar aqui, jogar aqui e colocar arroba burger casa top, por exemplo. É isso, ó. Aqui nós já temos o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, e aqui já estamos dando a opção do cliente fazer o pedido em outra plataforma fora do que a gente vem fazendo no Facebook ou enfim, na plataforma que você estiver trabalhando. Agora, gente, como é um material clean, como é um material básico, eu vou agrupar aqui como mídias, tá? E o que eu preciso fazer? Suponhamos que eu tenha outros lanches como esse aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero uma arte igual e eu preciso recriar essa arte. Eu vou pegar, vou clicar com o botão direito aqui na minha ferramenta de mover e vou clicar ferramenta prancheta. Lembrando, arquivo, salvar como, altero o projeto que eu já salvei, salvo aqui e agora com a minha ferramenta aqui de prancheta eu vou selecionar de ponta a ponta, tá? Beleza, eu não tenho outro lanche, eu só tenho esse lanche aqui por enquanto, não quero fazer divulgação de outro lanche e eu queria essa mesma arte para stores e para feed. Então vamos lá, aqui na nossa prancheta número 1, a nossa medida é 1080 por 1080 e aqui na prancheta número 2 nós temos aqui 1080 por 1920. Perfeito? Alterando aqui, salvar, pronto, beleza, alterei. Se vocês repararem, ó, são medidas diferentes. Feed e Store. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na minha prancheta 1. Eu vou clicar no meu primeiro agrupamento aqui de cima e no último lá embaixo. Segurando o Shift eu vou selecionar tudo. Ctrl J eu duplico e eu jogo para dentro da minha segunda prancheta. Porque aí ele já criou tudo que eu tinha aqui na primeira arte dentro da segunda arte aqui. Então o que acontece? Selecionaremos aqui as nossas formas e todo o conteúdo que nós temos aqui dentro e vamos aumentar, tá? Lembrando, essa opção aqui que eu estou dando para vocês é uma das melhores opções para trabalhar nas mídias aí da sua hamburgueria ou da hamburgueria do seu cliente aí. Eu costumo, normalmente na arte do Store, aumentar sempre. Eu vou pegar as mídias, eu vou descer ela um pouquinho, tá? Eu vou pegar o lanche, o texto e aumento, dou um Ctrl T e aumento pouca coisa. Perfeito? Perfeito. Vocês podem pegar a mídia de vocês aqui, jogar aqui embaixo e aqui na arte do Store, como no Instagram a gente consegue fazer o direcionamento, como por exemplo para aplicativos de pedidos, né, de comida, suponhamos o iFood, a gente consegue trabalhar aqui, ó, com um texto. Clique no link. Perfeito? Vamos lá, clique no link. Vou dar um Ctrl T, vou aumentar aqui. Agora aqui, ó, vou espaçar ele um pouquinho, vou colocar em 350 o espaçamento, tá? Eu vou colocar na cor vinho. A gente pode até diminuir para 180. Aqui, 180, perfeito. A gente diminui aqui, tá? E aqui nessa área que ficar em branco, se caso vocês quiserem, tá? Normalmente as pessoas costumam fazer muito isso. A gente vai criar um retângulo apenas com um traçado aqui, somente o contorno com 2 pixels aqui, tá? E a gente cria algo assim. Normalmente as pessoas ampliam, né, a arte aqui e faz essa alteração aqui. As pessoas costumam fazer essa alteração aqui de segurar numa dessas bolinhas das pontas aqui e puxar para dentro para ficar este retângulo arredondado aqui, tá bom? E aqui dentro desse espaço, lá no Instagram, você coloca o link do seu site ou até do seu perfil ali do iFood, de lojas, tá? Aqui, gente, como a gente não tem um logo, a gente não tem o nome de uma hamburgueria e tal, eu trabalhei com uma arte livre, porque também a ideia era trazer o conteúdo que tem dentro de aplicativos que são gratuitos e te disponibilizam artes como essa aqui, tá? Então aqui nós já temos duas artes iguais, né? Duas medidas diferentes para a gente rodar no na nossa hamburgueria ou na hamburgueria do nosso cliente, tá? Então o que eu faço aqui? Eu venho em salvar como, eu vou copiar aqui a minha pasta onde eu salvei aqui tem um nome correto, mas me fugiu também.
o diretório, né? Creio eu que seja isso. Eu estou dando uma direção para salvar o meu arquivo desta forma aqui. Eu vou salvar aqui como PSD, tá? E eu venho em arquivo, exportar, exportação rápida como PNG. E aqui eu jogo o link que eu acabei de copiar da minha pasta onde está salvo o meu projeto. Pronto, entrei aqui, vou salvar aqui, selecionar pasta, salvei. E agora o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e temos aqui duas artes prontíssimas para rodar nas mídias do nosso cliente ou nas nossas mídias, tá? Nosso saboroso Extreme, e é isso aí. Olha que legal que ficou, olha que arte clean e direta, né? Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, fique atento aí ao nosso site, ao nosso Instagram, porque todas as vezes que tiver uma aula nova, eu vou hospedar aqui no site e vou trazer para vocês conteúdos como esse aqui, do básico ao profissional dentro do Photoshop, e espero que ajude vocês de alguma forma, tá bom? A nossa primeira aula do site foi essa aí, eu espero que vocês tenham gostado e possam acompanhar mais o nosso passo a passo aqui do 0 ao 100 dentro do Photoshop, beleza? Então, corre lá no nosso Instagram, @lgdesigngrafico, ou eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode copiar, tá? E seguir o nosso perfil lá também, ou no TikTok, em outras mídias que você quiser. Valeu? Tamo junto.